Profeta Amós, a data aproximada aí do seu ministério profético, 783, 740 antes de Cristo. Aqui uma referência histórica, né? Seu ministério aconteceu durante os reinados de Uzias, de Judá, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Então, ele, nesse período aí. Durante parte desse tempo, Amós profetizou e escreveu o seu livro. Foi-lhe dado ordem que retornasse à sua terra natal. Vejam, ele é de Judá, do sul, mas profetizou no norte. Depois ele foi convidado a se retirar do norte e voltar para a sua terra. Convidado, entre aspas, a se retirar e voltar para o norte. Para o sul, melhor dizendo, para o reino do sul. Propósito e teologia. Amós, ele tratou, entre outras coisas, sobre o conceito de Deus. Quem é Deus? Como ele se relaciona com a sua criação e como ele se relaciona com o seu povo. Deus é o Criador de todas as coisas, mas mais do que isso. Lembram do conceito de teísmo e deísmo? Deus não só criou todas as coisas, mas ele sustenta a sua criação. Vocês já devem, não sei se vocês já ouviram a teoria do relojoeiro, que é a teoria que diz que Deus é uma ilustração para o deísmo. Ele diz que Deus é como um relojoeiro. Ele criou o mundo, deu corda e foi embora. E ele não interfere mais na criação. Nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que além de criar todas as coisas, Deus sustenta. A sua providência diariamente pode ser percebida na criação. É Ele quem dá o hálito de vida aos animais. É interessante o Salmo, eu não me lembro aqui agora qual é o Salmo, se é o Salmo 103 ou 104, mas descreve ali Deus como aquele que faz com que sopre o vento e venha a neve, depois ele envia o vento e ela se dissipa, o sol e ela se derrete, ele dá vida aos animais, diariamente ele renova a face da terra, ou seja, a providência de Deus é o modo como ele dirige, governa, sustenta todas as coisas diariamente. Ele não criou e deu as costas, ele interage com a sua criação. Então, esse é um aspecto forte da mensagem de Amós. 2, isso aqui tem a ver com o caráter de Deus. Deus julga e castiga o pecado. Ele é misericordioso, mas ele é severo também. O pecado não passa impunemente diante dos seus olhos. Ele controla o destino dos povos, ele é legislador moral, mas também juiz. Então, ele cria as leis e depois ele julga os homens de acordo com as leis que ele criou. Ele é legislador e, ao mesmo tempo, juiz. Né? A gente sabe que no nosso sistema isso não combina, né? O legislador não pode ser o juiz ao mesmo tempo, nem o juiz pode ser o legislador ao mesmo tempo. Mas Deus, ele é o legislador e o juiz de todas as coisas. Controla o destino dos povos. Ultimamente assim, no meu tempo, mas eu acho que é uma coisa bem mais antiga, a questão que Deus predetermina o pecado também do povo. E como é que concilia as coisas? Que Deus toma o controle, mas Deus não proíbe as pessoas de pecar. Exatamente. Esse é um termo chamado... Não. É a tensão que há entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Mas tem um nome que é dado em teologia nisso. São duas verdades que coexistem em tensão constante, mas não são contraditórias. Por toda a Escritura a gente vê isso.
Deus é soberano, mas Ele me cobra pelos meus atos. Deus é soberano, mas eu sou responsável pelos meus atos. Nada do que eu faço está fora do escopo da soberania de Deus e dos seus decretos. Mas eu não posso usar a soberania e os decretos de Deus para justificar as minhas atitudes. Perceberam a tensão que há? Espera aí, se Deus é soberano, se Ele já decretou todas as coisas, que responsabilidade eu tenho sobre os meus atos? A Bíblia coloca exatamente nesses termos, de que eu sou responsável pelos meus atos. E eu vou citar como ilustração a história de Judas. O texto sagrado diz assim: o Filho do Homem está sendo entregue conforme o que foi predeterminado por Deus, mas ai daquele por meio de quem ele está sendo entregue. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Judas não traiu Jesus por acaso. Havia já um plano de Deus nos seus decretos eternos para que isso acontecesse. Mas a Bíblia ameaça a atitude de Judas, dizendo: ai daquele por meio de quem o Filho do Homem está sendo entregue. Eu não vou conseguir resolver esse problema, né? Ninguém conseguiu resolver, mas são tensões que existem na Bíblia. Por exemplo, também a tensão, um é três e é um ao mesmo tempo. Trindade. É uma tensão. A nossa lógica humana não consegue, né, discorrer sobre tudo e entender tudo. Mas é uma tensão que existe. Hã? A dualidade de Cristo, Ele é humano, 100% divino ao mesmo tempo. O professor falou sobre a questão das nações também. Deus usou nações para unir o seu povo e depois castigou essas nações. Foi minha aula, foi. Nabucodonosor, a Síria, os assírios. Ou seja, a Bíblia, Deus chama Ciro de meu servo. Deus diz: eu estou levantando um povo para dar uma chicotada em vocês. Nabucodonosor, os caldeus serão um chicote nas minhas mãos. Eu vou usá-lo para disciplinar vocês, mas depois eu vou destruir. Ou seja, são as tensões que nós encontramos na Escritura. Deus controla os povos, mas em última análise, Deus nos criou como seres morais responsáveis. De modo que eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu não posso, no último dia, dizer assim: ó, a culpa é tua, Senhor. Porque o Senhor, nos teus decretos, decretou todas as coisas. Nós seremos e somos responsáveis pelos nossos atos. Sim. Advogado também, o povo, ele defende o povo, o seu povo, os eleitos, né? E depois ele julga as nações. Isso também, essa tensão, se enquadra também na questão que Deus meio que usa o mundo para fazer um teatro, que é uma crítica que faz a questão da doutrina reformada, da doutrina calvinista. Que há pessoas que falam que os calvinistas pensam que Deus usa bonecos, né? Usa robôs simplesmente para ele botar um filme para assistir com nossas vidas, mas tudo que os homens fazem não interfere o que Deus vai decidir lá na frente. Essa posição, além de ser, eu acredito, além de ser uma posição errada, mas também existe uma tensão nessa posição, ou é mais fácil de explicar do que essa? Existe sim, existe uma tensão. Eu entendo que o que explica é o fato de que, pegando na questão de Deus como legislador e juiz ao mesmo tempo, é que não há em Deus conflito de interesses, né? Não há em Deus conflito de interesses como há de nossa parte, se nós exercermos as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele faz todas as coisas de acordo com como lhe apraz, para o louvor da sua glória e para o bem do seu povo, para o cumprimento dos seus propósitos. Então, não há conflito de interesse de Deus, dele ser legislador, juiz e advogado ao mesmo tempo, né? O próprio Cristo, João disse que nós temos um advogado da parte de Deus. Agora, essas questões aí, esses assuntos, esses temas acerca dos decretos de Deus, né, a gente vai viver constantemente com essa tensão.
entre soberania de Deus e responsabilidade humana. São duas coisas que estão o tempo todo em conflito. E aí você olha na Escritura como se você olhasse para uma linha de trem que você consegue ver a de quilômetro de distância. Você olha lá na frente, parece que as linhas estão juntas, né? Você não consegue separar direito. Quando você vê uma linha de trem, os dois trilhos, você vê a distância, ela está bem longe, parece que estão juntas. Mas na medida em que você vai aproximando, ou ela vai se aproximando de você, a sua perspectiva é de que são coisas separadas. Na Escritura, às vezes, soberania de Deus parece confundir com responsabilidade humana. E responsabilidade humana com soberania de Deus. Mas são duas coisas que estão separadas, que coexistem em tensão constante. E é interessante que a Bíblia faz questão de afirmar as duas ao mesmo tempo. Eu compreendo tudo? Não compreendo. Quando eu não compreendo tudo, meus irmãos, aí eu dou um passo atrás. Eu digo, eu me resigno no Senhor. Porque eu não sei explicar isso completamente. Eu não sei, por exemplo, esgotar, e não é possível esgotar o tema Trindade. É uma tensão. Como um e três ao mesmo tempo. É uma coisa que foge da nossa capacidade de... Porque não é que seja confuso, é que nós somos limitados em termos de compreensão. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, sei que eu dei uma floreada aqui bonita. Vamos lá. O profeta Amós, ele trata também da questão da lei moral. E aí Amós, ele trata com um problema muito sério, que é da injustiça social. Nenhuma formalidade, rito, cerimônia, festividade pode substituir a moralidade e uma atitude de piedade. Eu fiz a exposição do livro de Amós alguns anos atrás na igreja, e é impressionante, meus irmãos, como a gente percebe ali que o povo tinha uma vida dupla. Eles continuaram subindo a Gilgal e celebrando as festividades anuais, Páscoa, Festa dos Tabernáculos, Pentecostes. O texto diz que eles faziam celebrações, eram reuniões regadas a música, sacrifícios. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que enquanto eles estavam lá, reunidos, eles estavam pensando o que poderiam fazer na segunda-feira para poder levar vantagem no negócio. Aí, por exemplo, eles misturavam a palha com o trigo, ou colocavam algum outro tipo de objeto junto com o trigo para pesar mais e levar vantagem. E o texto diz que enquanto eles estavam na reunião, eles estavam pensando nisso. Ou seja, eles estavam cultuando a Deus de maneira muito intensa. O livro de Amós mostra que havia uma religiosidade intensa, mas ao mesmo tempo dissociada de uma vida de piedade. É possível fazer isso? É. Oprimiam o pobre. O órfão, a viúva e o estrangeiro eram oprimidos no meio do povo. E o povo continuava cultuando a Deus. Continuavam subindo a Gilgal, continuavam frequentando os lugares de adoração, continuavam fazendo sacrifício, continuavam cantando, continuavam dançando, continuavam fazendo tudo o que você possa imaginar em termos de ritos, de cerimônias, ritos e formalidades religiosas. Só que havia uma ruptura entre a vida no culto e a vida prática. Isso é muito perigoso. Uma questão que Amós denuncia constantemente é a injustiça social. E aí ele traz uma expressão lá que é interessante. Ele diz que a justiça se tornou como uma losna. É interessante essa expressão. A losna era uma planta amarga, intragável. Você espremesse, ela saía um sumo que você não conseguia tomar aquele sumo sem algum tipo de mistura. E Amós diz que a justiça que foi trazida por Deus para promover a equidade, promover a justiça em si, ela se tornou como algo amargo. Porque não havia equidade ali nos tribunais. Então ele denuncia a injustiça social.
tirando toda essa roupagem ideológica que a gente vê hoje, né? Vitimismo, a igreja também tem um papel importante na sociedade hoje, com respeito à questão de injustiças. A igreja não pode fazer de conta que isso não é comigo. Eu não estou falando aqui que a igreja deve entrar na disputa partidária, nessa luta, não é isso que eu estou falando. Mas a igreja não pode fazer de conta que não é comigo. Quando Jesus disse, tive fome, me deste o que comer, né? Sim. Tive sede, me deste o que beber. Sim. Cuidar de vidas, né, pastor? Exato. A gente não pode fazer de conta que isso não é com a gente. Eu acho que a grande sacada dos profetas, para nós, é que eles foram chamados para tratar das questões práticas do dia a dia das pessoas. E a igreja, ela tem esse papel também, de lidar, de se envolver com as questões das necessidades do dia a dia. Então é meio que o povo de Israel tinha uma questão muito religiosa e pouco questão de prática. Sim. E isso se estendeu até no Novo Testamento, onde Jesus falou que misericórdia quer em vez de holocausto. Sim, sim. A gente pode recuar um pouco mais para Samuel, Saul, né? Saul, ali, ele sabia que Deus deu a vitória a ele, e diz, olha, não leve nenhum despojo, porque eu não quero que você leve despojo desse povo. E aí ele levou uns bois. Quando Samuel chega, ele ouve mugido, o que é isso aí? Eu separei isso aqui para o holocausto. Bem intencionado, mas diz, não. Deus disse que não era para pegar e vocês pegaram. Não era para colher despojo desse povo. E aí vem o famoso texto. É melhor obedecer do que sacrificar. Meus irmãos, e aqui é uma questão que a gente precisa, e já em termos de aplicação aqui, que a gente precisa pensar. É possível que a gente tenha uma vida piedosa enquanto nos reunimos na igreja. E quando a gente sai da igreja, a nossa prática é antagônica à fé. É possível isso. O profeta Amós, o livro de Amós é uma lembrança constante disso. Porque o povo continuava subindo a Gilgal, fazendo os festejos, mas na vida prática. Aí a gente pode pensar que em termos práticos hoje, que vergonha às vezes a gente tem, por exemplo, de você andar no comércio da cidade, né? E você ser pessoas, assim, olha, fulano e tal, que é da tua igreja, me deve aqui já tem alguns anos e não me pagou. Ele é um vizinho, mas não deixa a gente em paz. Percebam que essas coisas precisam ser analisadas por nós. Porque é exatamente isso que Amós está denunciando. Vamos voltar? Está ficando pastoral demais. Tem que ter uma questão mais... Vamos lá. Propósito, arrependimento. Esse é o objetivo desejado com as profecias condenatórias. Deus, Amós sempre fala isso, Deus nunca fez nada sem antes anunciar por meio dos seus servos, os profetas. Ele não trará castigo sem antes não ter anunciado e chamado vocês ao arrependimento. O propósito não era a punição em si, era que o povo se arrependesse. Promessas de restauração. Encerra com uma promessa de dias brilhantes, né? De dias melhores para o povo de Deus. Contudo, essa profecia está aí no capítulo 9, de 11 a 15, ele encerra o livro dizendo, olha, Deus vai restaurar vocês, Deus vai abençoar vocês. Contudo, a profecia de Amós foi rejeitada. E as suas ameaças se cumpriram em 722, quando os assírios invadiram o reino do norte e provocaram uma destruição violentíssima. Irmãos, Israel sumiu do mapa. Israel foi como ficou chamado o Reino do Norte, né? Posteriormente, o Reino do Sul assumiu esse nome. O Reino do Norte foi varrido do mapa, porque o povo não seguiu as advertências que Deus trouxe por meio do profeta Amós e de outros profetas também. Oséias. Podemos seguir?
Tudo ok? Oséias viveu e profetizou no último período do reino do norte de Israel e provavelmente testemunhou e até mesmo compartilhou o cativeiro. Sua obra começou nos últimos anos de Jeroboão II, por volta do ano 782, 741, e continuou sob os seus sucessores. Oséias capítulo 1, versículo 1. Qual o propósito desse livro? A expor o pecado de idolatria do povo de Deus, e de uma maneira inusitada. Né? Nós conhecemos a história. Deus manda Oséias tomar uma prostituta e se casar com ela. E essa mulher iria trair Oséias às claras, em dias claros, para que todo mundo pudesse ver. E o objetivo de Deus era chocar mesmo. Aí eu fico imaginando o Oséias passando na rua, e aí o povo, que autoridade esse homem tem? Que autoridade essa família destruída, e agora esse homem vem para cá querer nos ensinar como é que a gente deve andar na lei de Deus? Olha para dentro da tua casa, Oséias. O objetivo de Deus era exatamente chocar o povo. Porque quando o povo fizesse isso, Oséias ia virar para o povo e dizer exatamente isso que vocês fazem com Deus. Exatamente isso. Isso é duro, né, meus irmãos? Porque Deus é uma experiência violenta, né? Algo assim inimaginável. Deus usar o próprio profeta, a sua experiência familiar, para denunciar o que estava acontecendo com Israel. Mas isso não é inédito. Vocês lembram da história de Davi e Natã? Depois que ele caiu em pecado, Davi, Natã foi lá. E aí contou uma historinha para ele. Olha, Davi, um certo homem tinha muitos rebanhos, era rico. E o outro, vizinho dele, tinha só uma ovelhinha, que ele amamentou, ele cuidou desde pequenininho. Uma determinada ocasião, aquele homem rico recebeu uma visita, e ele não quis se desfazer das ovelhas que estavam lá no seu pasto, e ele foi lá e pegou a ovelha daquele homem que tinha uma única ovelhinha, que criou com muito cuidado. E Davi foi se inchando, foi se ficando macho, né? Foi pegando ar, como diz aí. Quem é esse homem? Ele deve ser morto. É você, Davi. Você é esse homem. Deus às vezes usa, né, esses símbolos para chocar. Porque o conceito, às vezes, se torna muito abstrato, muito impessoal. Aí Deus vai e usa a história do próprio profeta para expor a idolatria do povo de Deus. Vocês têm feito isso com os ídolos. Eu amei vocês, eu me doei por vocês, eu tenho abençoado vocês. O que vocês fizeram? Deram as costas para mim, igual o Gomer, a mulher de Oséias. A condição religiosa do povo se refletia em seu estado moral. É impossível você dissociar isso. Toda vez que alguém cai moralmente, isso já começou num processo de derrocada espiritualmente muito antes. Dificilmente alguém cai de maneira abrupta. O processo de queda, ele começa, às vezes, imperceptivelmente, de maneira lenta. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós observamos que a vida diária do povo era um reflexo da vida espiritual. Quando o povo estava longe de Deus, eles oprimiam o pobre, eles faziam coisas terríveis. E aí Deus trazia punição ao povo por conta disso. O profeta Amós, ele mostra, né, que o profeta Oséias, ele mostra que a condição religiosa do povo fatalmente iria se mostrar na vida moral, na vida prática. Meus irmãos, por que isso? Vamos refletir um pouco? Por que vocês acham que isso acontece? Eu gostaria de ouvi-los. Eu acho que eu falo igual eu gostaria de ouvir vocês. Por que há uma relação
entre a nossa condição espiritual e a nossa vida prática. Por que isso é tão... Essa relação pode ser estabelecida de maneira tão direta? Eu acredito pelo fato de que nós, diferente do que a sociedade acredita, que nós somos seres somente naturais e psicológicos, nós somos seres espirituais. Então, reflete do que é consequência direta. Nós somos seres espirituais e quando o nosso relacionamento com Deus está em conflito, é impossível que isso não reflita de forma imediata nos nossos relacionamentos humanos, na nossa moral, na nossa conduta, né? Então eu acho que é pelo fato que nós somos seres espirituais, ainda que caídos, né? Mas nós somos seres espirituais. Em concordância com o pastor Robson, eu não consigo dissociar, não. A minha espiritualidade da minha moral. Agora a gente consegue falar distintamente, eu não consigo dissociar comportamentalmente. Uma é reflexo e interage diretamente com a outra. Sim, mas o que eu estou colocando é o seguinte. Pode falar, Pedro. Eu pensei aqui que talvez a condição espiritual que a gente viva vá anulando a nossa lei moral. A lei moral a gente não pratica mais diariamente baseado na lei moral, né? Vai sendo bloqueada ali, deixada anestesiada, e a gente começa, não sei, me ver essa ideia aí da questão da lei moral. Porque, perceba, Antônio, não é que há uma dissociação. O ponto que eu estou colocando é exatamente o contrário, que há uma relação entre uma coisa e outra. Ou seja, quando eu estou espiritualmente em paz com Deus, isso se reflete na minha conduta. E quando espiritualmente eu estou, digamos, longe de Deus, por assim dizer, ou seja, longe dos valores, dos princípios de Deus, isso acaba se refletindo na minha vida prática. Então, esse é exatamente o ponto, que uma coisa está relacionada à outra. Mas o fato de que Deus é esse eixo moral de conduta moral que, como Pedro falou, a sociedade hoje tenta desassociar. Mas não é pelo fato de que em Deus é onde existe justamente o fator temor, o fator, todas essas coisas não intrínsecas, e quando você se afasta, você perde a referência para aquilo ali. Tudo se relativiza, por assim dizer. Né? Como quando a gente estudou em ética e cristianismo, o efeito que nos conduz a uma retidão é esse ponto da consciência divina, da consciência do que é um Deus. Exatamente, esse é o ponto. O nosso coração é depravado pelo pecado. E eu só consigo impor freios aos aspectos internos do meu coração depravado, desejos, vontades, inclinações, percepções que são humanos e manchados pelo pecado, se Deus pôr freios da sua graça em mim. Então, quanto mais próximo de Deus, ou em intrínseca comunhão com Ele, mais essas coisas terão, menos essas coisas que são minhas terão relevo, terão espaço em mim. Mas quanto mais distante de Deus, essas coisas ganharão espaço. Então, quanto mais cheio de Deus, quanto mais de Deus em mim, menos de mim haverá em mim mesmo. Mas quanto menos de Deus em mim, mais de mim haverá em mim mesmo. A todo instante. Você sai da casa do Senhor, o exemplo que você tem que dar. Sim. Então, é esse processo da busca, né? E também o exato conceito do que a gente chama de moral. Porque às vezes há uma comunidade que moral saia. Sim, sim. Outra, Sim. não diria assim, então, essa moral, para mim, a moral de Deus não é relativa. A moral de Deus é vitória.
Então, uma é saber o que é essa moral divina, para ser implementada e dividir nossa vida. E não colocar a moral humana Sim. como divina e aí começar um monte de conflito, divisão e prisões emocionais. Corretíssimo. Em relação àqueles que não são cristãos ainda, mas carregam em si os princípios de uma sociedade saudável. É uma pessoa honesta, uma pessoa que faz as coisas e tudo. É o famoso só falta ser crente. Como relacionar isso com a questão da espiritualidade? É o que Pedro falou, a lei moral de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Paulo diz, quando os gentios que não conhecem a Deus agem de conformidade com a lei de Deus, eles o fazem por conta da norma da lei gravada no coração, que testifica com eles e os acusa, de modo que eles se tornam indesculpáveis diante de Deus. A gente vê virtudes, às vezes, entre os ímpios, às vezes melhores virtudes de questões do aqui e agora, melhor às vezes do que entre os crentes. Pessoas, por exemplo, que levantam a voz por questões que nós deveríamos ter a vanguarda. O que é isso? Lei moral de Deus no coração. É esse freio que Deus coloca no coração e que faz com que a pessoa seja capaz de avaliar se o que ela está fazendo, se a sua conduta está em harmonia com essa lei gravada no coração. Há uma lei no coração de todo ser humano. É o que os autores chamavam de sensus divinitatis, ou senso da divindade, e semen religionis, ou semente da religião. E nós já nascemos com isso. Todo ser humano nasce no seu HD, na alma, com essa lei. É claro que em alguns ela está mais suprimida por conta do pecado, a mente cauterizada. É por isso, por exemplo, que algumas pessoas são capazes de fazer atrocidades e elas... Por quê? Porque essa lei, o pecado não anulou, mas essa lei ela foi suprimida pela dureza do coração e pelo pecado. Mas o que responde é isso. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Deus. A eternidade. Sim. Ainda assim, os homens não podem entender o que Deus fez desde o princípio até agora. O professor estava falando, me lembrou bastante esse versículo, que Deus bota um senso, além de botar um senso de sua lei moral, um senso de que existe mais. Exato. Só que assim, esse anseio, ele não leva ao ponto de realização, porque isso só em Cristo. Se eu não me engano, atribuem essa frase a C.S. Lewis, ele dizia que quando eu experimento aquilo que há de mais prazeroso nesse mundo, em outras palavras, e mesmo assim dá um vazio na minha alma por alguma coisa, isso significa que nós não fomos criados para aqui, nós fomos criados para a eternidade. Não existe nenhuma experiência nesse mundo que nos dê pleno significado e sentido. Não existe. Você pode imaginar a coisa mais fantástica desse mundo. Há esse vazio, porque Deus implantou em nós a eternidade. E só existe um único ponto de contato que pode preencher esse vazio de eternidade, que é o próprio Deus. No mais, são experiências boas que nós temos aqui nesse mundo, mas não pode nos conferir esse anseio que nós temos. Daí a necessidade que nós temos da revelação natural, da revelação especial. Porque a revelação natural, ela nos diz, tem algo fantástico aí. Eu não sei o que é. A revelação especial vem e diz, é Deus, é Deus. É o Criador de todas as coisas. Vamos lá. Mostrar o amor de Deus por seu povo, que esse amor não pode ser anulado e que Deus continua disposto a perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele arrependidos. Meus irmãos, o amor de Deus é algo constrangedor. Porque mesmo com Israel fazendo o que fez e nós fazendo hoje o que fazemos também, muitas vezes, Deus ainda está ali, graciosamente, disposto a nos perdoar e restaurar. Miqueias. Eu quero ver se eu consigo concluir os profetas menores
agora de manhã, para que à tarde a gente fique com poética e literatura de sabedoria. Vou tentar andar um pouquinho mais aqui, ainda estamos em Miqueias, faltam mais alguns. O profeta Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Sua obra começou nos dias de Jotão, Acás, e durou até o reinado de Ezequias. De onde é que nós tiramos essas informações? Do próprio livro. Se você ler Miqueias capítulo 1, versículo 1, você vai observar que é exatamente isso que o texto diz. Eu vou ler aqui para vocês. Miqueias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. O período de Ezequias foi marcado por grandes mudanças. O norte de Israel foi finalmente derrubado quando Samaria foi capturada por Sargão da Síria, durante o reinado de Sargão e no início do reinado de Senaqueribe, seu sucessor. Judá também foi constantemente ameaçado pela Síria. Então, aquilo que os profetas anteriores haviam dito, durante o período de Ezequias, a gente vê isso se materializando. O norte subjugado e o sul constantemente sendo ameaçado pela mesma Síria, que não conseguiu. Essa Síria que foi subjugada depois por Nabucodonosor, pelos caldeus, e aí sim, Nabucodonosor impôs ao sul, Judá, aquilo que a Síria impôs ao norte, Israel. Então, é um período conflituoso, difícil. Propósito e teologia. Deus estava mudando tudo em relação a Israel e Judá, exceto o seu amor e a escolha que fizera deles como seu povo. Ao mesmo tempo, Deus começava uma nova existência para o seu povo. Os israelitas viveriam e prosperariam espalhados entre as nações. Então, nós temos aí uma nova fase. Se antes o povo tinha o seu território, tinha a sua terra, agora eles se espalharam por conta da desobediência e do pecado. É uma fase. Percebam que há aqui um movimento inverso do Êxodo. No Êxodo, eles vêm ali pelo deserto, 40 anos, até que descansam na terra. Agora, o movimento é de expulsão da terra, por conta da desobediência. Então, mudanças muito, muito importantes. O profeta Naum. A maioria dos eruditos do Antigo Testamento data o livro de Naum entre 664 e 612 a.C. Esse ponto de vista se alicerça sobre o fato de que o trecho de Naum 3, eu vou pedir a alguém que abra, por favor, nessa passagem. Naum, capítulo 3, de 8 a 12, menciona a destruição de Tebas, no Amon, durante os dias de Assurbanipal, como um acontecimento que já teria como algo que já teria ocorrido, aqui um erro de redação, como um ato, como um evento que já teria ocorrido. Naum deve ter escrito seu livro após esse evento. Então, vou pedir a alguém que leia, por favor, Naum, capítulo 3, de 8 a 12. Então, observe, é possível fazer algum tipo de referência histórica, ao período da escrita, por conta de algum tipo de referência ao período da escrita por conta dessa informação histórica que nós temos no livro. Então, a datação do livro é feita normalmente assim, quando no próprio livro faz referência a algum evento histórico. Ou seja, se aquele evento histórico é datado,
e o livro está fazendo referência a ele, então ele foi escrito posteriormente a ele, àquele evento. Então é dessa forma que acontece o processo de datação de livros da Bíblia. Às vezes não é possível cravar a data, mas pelas referências históricas que ele faz, os fatos históricos que ele menciona, é possível dimensionar, pelo menos onde ele se encontra. O livro de Naum tem duplo propósito: anunciar o julgamento de Nínive mediante providência vingadora de Deus, consolar a nação de Judá, que seria tirada de debaixo da opressão da Síria. E aí, uma informação aqui de Champlin: esta curta profecia pode ser considerada como uma expressão permanente do clamor da humanidade por justiça. É um símbolo da indignação humana em face da opressão. Deus não permitirá que a violência governe sem controle. Ou seja, ele iria exercer e exerceu o seu juízo sobre os ninivitas depois de ele viverem um longo período de opressão, oprimindo outros povos, inclusive Israel. Creio que esses profetas, eles têm a mensagem deles muito oportuna para os nossos tempos. Quantos aqui têm o costume de vez em quando pregar, fazer estudos bíblicos, trazer uma palavra, um culto, alguma coisa assim? Quantos têm dirigem grupos? Ótimo. Olhem com atenção os profetas menores. Olhem com muita atenção para eles. Às vezes a gente fica procurando uma mensagem, quer uma mensagem atual, né, com o que a Bíblia fala sobre a resposta bíblica para os tempos que nós estamos vivendo. Leiam os livros dos profetas com mais atenção. Eles têm mensagens preciosas e que se encaixam dentro das necessidades que nós estamos vivendo hoje. Agora, uma característica interessante dos profetas é que essa metodologia pode ser percebida em quase todos eles. Eles começam denunciando o pecado do povo, depois anunciam o juízo de Deus e, por fim, eles terminam com palavra de esperança. Isso é batata. E eu tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte: essa é uma orientação para os nossos sermões e estudos bíblicos. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir um sermão exortativo e você terminar o sermão mais desesperado do que o que você estava antes de ouvir. Nós às vezes erramos. A gente pode fazer um sermão exortativo da parte de Deus, mas a gente não pode esquecer de terminar apresentando esperança, perdão, necessidade de arrependimento. Então, sempre que a gente faz um sermão exortativo ou um estudo bíblico, a gente não pode terminar dizendo assim, deixando o povo desesperado, e dizendo, se você se arrepender, se for o caso de pecado, há perdão da parte de Deus. Então, os profetas, ao organizar o seu material dessa forma, entendo que há da parte de Deus o interesse de que a gente tenha essa prática também. Ou seja, podemos denunciar o pecado, mas também apresentar esperança. 664. Isso. Então, quer dizer que na época de Jonas, o povo se arrependeu, mas com o passar das gerações voltaram a cometer pecados contra o Senhor. Até o momento que o profeta anunciou mais uma vez o juízo, eles não se arrependeram dessa vez e foram castigados? Sim, sim. Porque eu lembro que certa vez eu estudei um pouco de Jonas e algumas coisas remetiam ao livro de Naum, justamente por conta de Nínive. E aí, eu lembro que nessa época eu não tinha esse senso de tempo. De localização no tempo, né? Quem foi primeiro e quem foi depois. Isso. Mas aí Jonas não poderia dizer, Eu disse, eu avisei. Que esse povo... Eu estava comemorando. Na verdade, seria Deus falar, tá vendo, Jonas? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Porque eu disse. Muito bem. Vamos lá. Naum. Já foi Naum. Sofonias.
O nome Sofonias significa Yahvé esconde, protege. De acordo com a introdução do próprio livro, capítulo 1, verso 1, esse profeta atuou durante o reinado de Josias. Vocês lembram o que aconteceu durante o reinado de Josias? Ele mandou fazer uma reforma, né, no templo, e aí enquanto eles estavam lá vasculhando as coisas, encontraram o livro da lei perdido na casa do Senhor. Quem encontrou foi um dos que estavam lá e entregou ao escrivão Safã. Safã foi a Josias e entregou a lei. Quando ele leu aquilo ali, o texto diz que ele tomou consciência do pecado do povo, rasgou as suas vestes em sinal de humilhação e convocou o povo ao arrependimento. Então é nesse período aí, para você se situar historicamente, que o profeta Sofonias, ele profetiza. Sofonias foi um dos primeiros a quebrar o longo silêncio de mais de meio século que se seguiu à morte de Isaías. Houve um período, um espaço aí onde parece que o povo ficou meio que no limbo ali, sem nenhuma orientação da parte de Deus, até que Deus levanta o profeta Sofonias. Durante o reinado reacionário de Manassés, os cultos cananeus de Baal, a adoração das estrelas assíria e outras instituições pagãs, às quais o profeta alude em suas palavras iniciais, foram toleradas sem repressão em Jerusalém e Judá. Observe, essas práticas que eram completamente contrárias a Deus, elas passaram a ser, sabe aquele tipo de coisa que a gente vai, não, é assim mesmo, vamos deixando aqui aos poucos, e de repente aquelas coisas vão tomando espaço, crescendo como erva daninha. Igual uma casa abandonada, né? Você chega lá, antes de ter qualquer bagunça, você vê uma graminha nascendo ali no meio do quintal, no meio do cimento. Aí você vê aquele pedacinho de grama ali, você diz, isso aqui não significa nada. Você volta lá 2 meses, já estourou aquele cimento todinho e já está tomando conta da casa, das paredes. O pecado é assim. Ele vai sempre forçando a porta aos poucos, sempre aos poucos, até que ele entra de vez. O povo de Deus foi assim, permitindo fazer alianças espúrias com essas nações, entregando os filhos e as filhas para se casarem com eles, fazendo alianças comerciais. E do que é isso? Não tem nada a ver não, aquele tempo já passou, Senhor. E de repente essas coisas vão entrando e se tornando comuns. Propósito e teologia. O livro de Sofonias contém 2 temas distintos. O julgamento universal sobre o culpado Judá, Sofonias capítulo 1, sobre os seus vizinhos. Se vocês observarem na apostila de vocês, o autor ele coloca ali um capítulo inteiro falando sobre os julgamentos que Deus pronunciou através desses profetas contra as nações vizinhas, contra os inimigos. Os filisteus, os moabitas e os amonitas, sobre seus aliados, os etíopes, sobre os seus antigos opressores, os assírios, Sofonias capítulo 2, e sobre os governantes corruptos de Jerusalém, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Ele também predisse a queda de Judá e de Jerusalém como acontecimentos inevitáveis. Então, no capítulo 1, do versículo 4 ao verso 13, não há mais um ponto de inflexão. Aqui já era. Não existe mais ponto de retorno. Deus veio anunciando, se arrependam. E havia ainda a possibilidade de inflexão, de retorno. Mas Sofonias diz, olha, ultrapassamos. Não existe mais ponto de inflexão. Não existe mais ponto de retorno. O juízo agora é só questão de tempo. Não se, mas quando ele vai acontecer. Abacuque. Vamos ver junto aí para vocês darem uma... Vamos ficar de pé? Fique de pé, só um pouquinho. Eu sei que vocês estão aí, mas só para dar uma despertada. Isso. Muito bem, dá uma esticada aí nas pernas. Eu sei que 4 horas sentado ouvindo uma voz fânia não é fácil. Vamos lá, vamos ler juntos aqui? Abacuque profetizou num tempo em que sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso. Judá não se
não se arrependeu e não aprendeu com os erros dos seus irmãos do Reino do Norte, que tinham sido levados cativos pela Síria em 722. Abacuque profetizou no final do período do reino de Judá, por volta de 603, provavelmente foi contemporâneo de Jeremias. O Império Assírio tinha sido derrotado pelos babilônios, aproximadamente em 612 a.C. Podem sentar. Então, o Reino do Sul não aprendeu nada com o que aconteceu pouco mais de 200 anos antes. Sabe quando os pais da gente dizem assim: não faça isso, não ande com fulano de tal, não ande na companhia. Os nossos pais têm a sabedoria de Deus, né? Eles têm uma capacidade de ver as coisas que é impressionante. Esse colega que você anda não presta. Ah, mãinha, painho, porque se implicou com... Não presta. Porque eles conseguem perceber as coisas. Deus, às vezes, meus irmãos, ele faz isso. Ele usa as experiências para nos ensinar. E até mesmo vendo a queda do outro, a gente não aprende. Em 722, Deus enviou a Síria como um chicote dele e disciplinou o Reino do Norte. Mas o Reino do Sul aconteceu com eles, mas não necessariamente com a gente. E aí, no ano de 612, os babilônios, eles subjugam os assírios que haviam destruído o Reino do Norte, e por volta do ano 586, ou seja, alguns anos depois de ter ascendido, né, aí ao posto de potência do mundo antigo naquela época, em 586 eles impõem a Judá o que havia acontecido lá em cima. O irmão mais novo não aprendeu a lição. E Deus trouxe julgamento juízo por conta disso. O livro trata do desapontamento dos habitantes de Judá e Israel, dispersos no exílio, pelo fato de a queda de Nínive não ter gerado alívio imediato e restauração para Judá e Israel. Abacuque trata das frustrações desse período e ensina como é possível manter a fé e a esperança num período longo de adversidades e problemas. Depois leiam o profeta Abacuque, é interessante. Porque ele diz, eu vou me colocar aqui, Senhor, na torre de vigia, eu vou ver até quando o Senhor vai exercer dura disciplina contra esse povo. Ele intercede pelo povo. Abacuque é um tipo de Cristo, que intercede pelo povo, a Deus em favor do povo. Ele diz, eu vou me colocar aqui na torre de vigia, eu quero saber se o Senhor não vai ter misericórdia desse povo. Depois dê uma lida, é um livro curto, dê uma lida para os irmãos verem. Né? Como esse ofício, esse ministério dele é interessante nesse sentido. 825 a 780. Então ali os ninivitas se arrependeram. Sim. E aí depois aqui nesse período de Abacuque que houve aquele... Sim, exatamente. Voltaram a pecar. Exatamente. Já começou lá, há pouco atrás, com Naum. Né? E aí o que foi, os israelitas acharam o seguinte, não, os assírios sendo destruídos agora as coisas vão voltar à normalidade. E isso não veio, não aconteceu. E aí a crise de Abacuque é essa. A crise do povo também. Não, mas já fomos disciplinados, será que as coisas não deveriam voltar à normalidade? E ele está nesse conflito diante de Deus por conta disso. Obadias. O livro de Obadias, como o livro sugere, no capítulo 1, versículo 1, é uma profecia contra Edom. Vocês sabem quem é Edom? Quem eram os descendentes de Edom? O tronco lá, o tronco da árvore, Esaú. Os filhos de Esaú ficaram conhecidos como os edomitas. E observe, Israel era descendência de quem?
de Jacó. Deus proibiu, Deus disse que ia varrer os edomitas da face da terra, mas proibiu Israel de fazê-lo, porque ele não queria que Israel tratasse com muita severidade o seu irmão de sangue, os edomitas, os descendentes de Esaú. Só que os edomitas se tornaram inimigos cruéis do povo de Deus. Deus depois varre o povo da face da terra, mas foi um povo cruel. Então, a profecia de Obadias se volta contra os edomitas. Né? Por quê? Daqui a pouco nós vamos ver. Parece que houve algum tipo de colaboração quando Nabucodonosor invadiu o reino do sul. Parece que os edomitas colaboraram com isso. E aí, por isso, Deus se enfurece contra os edomitas. Eu vou ler algumas passagens com vocês na instante. Edom era uma pequena cidade montanhosa, a leste do Mar Morto, e vivia em constante tensão com Judá. Nos profetas menores, Edom e Assíria simbolizam o inimigo que se levanta contra Deus e o seu povo. Os propósitos e teologia. Deus é justo e considera culpados aqueles que tiram vantagem dos que atravessam tempos de aflição. Foi exatamente isso que Edom fez. Meio que tirou uma chacota dos israelitas por conta dos tempos de aflição que eles estavam vivendo. É um crime tratar parentes conforme Edom fez com Judá. Edom ajudou Nabucodonosor a capturar Jerusalém. Leia o Salmo 137, 7 e Obadias capítulo 1, verso 10. A gente já está, deixa eu ver aqui. Ageu, Obadias, Zacarias e Malaquias. Salmo 137, 7 e Obadias 1, 10. Vamos lá? Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Olha, por causa da vergonha que você fez ao seu irmão Jacó. Esaú aqui, os edomitas, eram os descendentes de Esaú. Salmo 137, 7. Essas palavras aí do salmista refletem que período? Muito provavelmente a invasão de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor invadiu Judá, que aqui agora já absorveu o nome de Israel, os edomitas disseram: arrasai-a, arrasem, façam mesmo. E aí, por conta disso, Deus levanta o profeta Obadias para poder anunciar o castigo de Deus contra os edomitas. O julgamento divino haverá de recair sobre os ofensores com estrita retribuição. As nações que se opõem a Yahvé e a seu povo finalmente ficarão arruinadas. Aproxima-se tanto o dia do Senhor, o dia do juízo, quanto uma época áurea. Aqui novamente, olha, ele fala do dia do Senhor que se aproxima, o dia do juízo contra os ímpios, no caso aqui contra Edom, mas Deus também promete um período áureo de prosperidade e de bênção para o seu povo. Ao que é que isso nos remete? Quando a gente coloca esse dia do Senhor lá para o final, escatológico, o dia do julgamento. O dia que Deus vai exercer juízo sobre os ímpios e que Ele vai também dar descanso ao seu povo. Nesse mundo aqui a gente não vai encontrar descanso definitivo. A volta de Cristo, que é o dia do juízo, o dia do Senhor. No Novo Testamento, a Bíblia pega esse termo do Antigo Testamento e coloca o dia de Cristo, o dia do Senhor, ou seja, o dia da manifestação de Cristo. É o dia que Deus vai exercer juízo e misericórdia. Ele vai exercer juízo contra os inimigos do seu povo e vai também Não. Perspectiva profética. Há cumprimentos múltiplos dessas profecias. Por exemplo, quando Deus destruiu Edom, foi uma manifestação do juízo de Deus, o dia do Senhor chegou para Edom. Quando Deus destruiu Babilônia,
quando Deus destruiu a Assíria, quando Deus destruiu os romanos, todas estas são ocorrências da manifestação do juízo de Deus. Só que esses juízos temporários de Deus apontam para um juízo final escatológico. Então, é nesse sentido que a gente entende perspectiva profética como centro. Aponta para ele, para esse grande dia. Para esse grande dia. Se a gente não fizer esse exercício, essas passagens do Antigo Testamento pouco importam para nós. Quer dizer assim, não, isso aí já se cumpriu, isso aí não tem mais nenhuma relevância. Não, tem sim, porque são juízos temporários de Deus que apontam para um juízo escatológico. Um juízo escatológico. E até, eu estava falando também, assim como foram os dias de Noé e outras vezes do que aconteceu. Exato. Será os dias da volta do fim do homem. Exato. De que as pessoas casavam, davam-se casamento, da gente separar, mas sem se importar com o juízo de Deus que viria. E com o juízo de Deus que tinha sido anunciado, né? Que a gente vê em Hebreus, falando que Noé anunciou que Deus daria o dilúvio, mas ainda assim as pessoas não acreditaram. Então, são manifestações desse dia do Senhor, que são prévias, né? Imagine, por exemplo, você vai ao cinema para assistir a um filme e antes tem ali o trailer, né? Para lhe dar uma prévia de como é parcial aquilo ali, mas lhe dá uma noção do que é que vem por ali. Esses juízos temporários de Deus são uma espécie de prévia do que vai acontecer no dia final, no dia do Senhor final. Vamos lá? O profeta Ageu, por volta do ano 520. Observe. O primeiro cativeiro aconteceu em 722. O segundo, 586, e durou 70 anos, conforme Jeremias profetizou. Ageu, ele começa o seu ofício profético em 520. Nesse sentido, Ageu é um profeta pós-exílico. Pós-exílico. Ou seja, ele foi chamado depois que os dois cativeiros, os dois exílios já tinham passado. Aí, Ageu, Zacarias, que eram contemporâneos, e Malaquias. São os três profetas pós-exílico. Guardem essa informação, tá? Porque vocês dizem, quais são os profetas pré-exílicos? Quais são os profetas pós-exílicos? Então, é importante ter essa informação. Por meio de discursos, Ageu exortou Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, bem como os líderes da comunidade judaica, a assumir seus deveres na reconstrução do templo e também exortou os sacerdotes a purificar a adoração de culto, aproximadamente 520 a.C. Propósito e teologia. O alvo era encorajar os desanimados repatriados a reconstruir o templo, restabelecendo a autoridade civil e religiosa da nação. A prosperidade material não serve de sinal seguro da prosperidade espiritual. Vocês lembram que Ageu diz assim, vocês estão habitando em casas apaineladas, ou seja, casas bem ornamentadas, enquanto a casa do Senhor está em ruína. Se a gente fosse medir o sucesso material para determinar a espiritualidade de alguém, como às vezes as pessoas fazem hoje, especialmente onde se prega a teoria, né, da prosperidade, a gente ia dizer o seguinte, olha, o povo que voltou do cativeiro no período de Ageu era um povo que estava vivendo a espiritualidade na sua plenitude, porque foi um período de prosperidade. O povo estava vivendo em casas bonitas, ornamentadas, mas era exatamente o inverso. Ageu denuncia que o povo estava vivendo um período de prosperidade material, mas a espiritualidade do povo estava em derrocada. E isso se refletia na forma como eles cuidavam do templo, que era a referência cultica do Antigo Testamento. Os reveses na vida de um crente podem ser devidos a questões espirituais, as quais não entendemos. Aqui Deus traz uma série de punições ao povo por conta da condição espiritual. Voltar?
Lembra que eu falei que havia uma mistura? Mas Josué, ele foi nomeado pelo governador da Pérsia, né, Ciro, como governador daquela província. Então, era um governo civil, que tinha caráter religioso também. Tá? Então, a gente não pode perder de vista esse fato, de que havia quase que uma fusão, digamos assim. Então, ele era o governador, né, ele exercia o governo civil, era um cargo público, mas, ao mesmo tempo, por conta da sua relação com Deus, ele exercia também uma função de sacerdote. Né? Os líderes da comunidade? Não, observe, quando a Pérsia dominou a região que antes era pertencente à Síria, eles estabeleceram governadores em várias províncias. Algumas dessas províncias foram ocupadas por governadores e liderança que não tinha nada a ver com Deus. Por exemplo, Tatenai. Isso. Tinha um governo central, Ciro, por exemplo, Dario, ele era o rei e ele nomeava governadores das províncias. Alguns desses governadores, a maioria deles não eram tementes a Deus. Mas na província de Judá, Judá se tornou uma província, né, de Babilônia, foi colocado um governador que temia a Deus, que foi, no caso, a Josué. Aliás, volta aí, por favor. O texto fala de Zorobabel. Então, nem sempre eles eram tementes a Deus. Nesse caso aí, sim. Tá? Foi no mesmo período ou um pouco depois do tempo de Neemias? Vejam, o retorno dos judeus para a região da Palestina acontece em 3 estágios. E isso nós observamos no livro de Esdras. A primeira leva de judeus foi levada sob a liderança de Zorobabel. A segunda foi liderada por Esdras. E eles reconstruíram, lançaram os fundamentos do templo. E a terceira por Neemias. Então Neemias vem depois, porque Neemias ele reconstrói os muros da cidade. Então esse período aqui é anterior ao período de Neemias. Próximo, mas anterior. Lembrem-se disso. Os judeus voltaram depois do decreto de Ciro em 3 levas: Zorobabel, Esdras e Neemias. As três caravanas, digamos assim. De volta para a terra. Nós estamos agora em propósito. Já estamos em Zacarias? Sim, já, né? Zacarias. Zacarias era um contemporâneo, como eu mencionei, de Ageu, e os dois trabalharam na mesma época e no mesmo local, Jerusalém, por volta do ano 520. E aí nós temos 2 referências dentro dos próprios livros que remetem a esse fato. Capítulo 1:1. Ageu era um leigo, Zacarias era da descendência sacerdotal. Esses fatos, em certa medida, explicam os métodos diferentes dos dois. Nós vamos observar que na profecia de Ageu, ele é mais combativo, ele chega com sangue nos olhos, ele diz: o que vocês estão fazendo? Vocês estão morando em casas ornamentadas, enquanto a casa de Deus está lá destruída? O profeta Zacarias, ele tem um tom mais conciliador e encorajador. Outra diferença que a gente pode perceber entre os 2 profetas é que Ageu ele é mais direto. Ele não usa rodeios. Zacarias não. Nós vamos observar que é um livro cheio de símbolos. Cheio de símbolos. Tem cada profecia ali no livro de Zacarias esquisita, né? Então, ele tem uma linguagem mais simbólica. Pode passar o próximo, por favor. Propósito. Há profecias mais messiânicas nesse livro de Zacarias do que em todos os outros profetas menores combinados. Você está lendo Zacarias capítulo 9, por exemplo, parece que você está lendo Mateus.
Quando fala lá do jumento que foi trazido e que entrou na cidade, é impressionante como ele é messiânico nesse sentido. Então, existe mais profecias messiânicas nesse livro do que em todos os profetas menores combinados. E tem alguns autores que vão além. Eles dizem que no Antigo Testamento inteiro não existe nenhum outro livro que seja tão claro acerca das profecias messiânicas como Zacarias. Ô pastor, deixa eu perguntar uma coisa aqui com relação ao outro slide e esse aí. O senhor falou da metodologia de cada um, a forma que eles expunham as profecias. Quanto a isso, como é que o senhor vê no que é inspiração divina e no que é aplicação pessoal? Assim, havia uma palavra de Deus que eles deveriam dar ao povo, mas a forma com que eles faziam, isso era no mesmo bojo da inspiração divina ou isso era de cada um? Porque eu estou entendendo a parte das profecias messiânicas, isso é divino, é inspirativo. Mas quando o senhor usou a forma prática e a forma simbólica, né? Esses símbolos que eram colocados vinham junto com a mensagem e era obrigatoriamente aplicada daquele jeito, ou o senhor vê na questão dos profetas uma característica mais pessoal que eles, por exemplo, Deus dava uma mensagem e eles falavam, como é que eu vou comunicar essa mensagem? E aí eles tinham uma questão pessoal, de dizer, eu vou comunicar através dessa parábola, desse exemplo, desse efeito, para que seja mais compreensível. Sim. Como a profecia de Natan. Por isso, se Natan tivesse chegado para Davi e falado, você pecou e Deus vai mandar o juízo. Aí ele contou a história. Sem aquela história é inspiração divina ou foi uma aplicabilidade de Natan, no caso de Zacarias? Então, quando a gente pensa em inspiração, que é o ato de Deus de comunicar a sua revelação por meio de homens, existem pelo menos duas formas de entender a inspiração. Uma delas é a mecânica. A ideia é de que eles foram totalmente passivos. Eu estou apenas descrevendo, tá? Não estou concordando, não. É como se o Espírito Santo chegasse, Deus, e soprasse no ouvido, dissesse no ouvido deles o que eles deveriam escrever. Isso é a inspiração mecânica. O outro conceito que eu acho que é mais fiel ao que a Bíblia diz é o que nós chamamos de inspiração orgânica, que é o fato de que Deus não anulou a cultura, a personalidade e o conhecimento que esses homens tinham. Por exemplo, você lê no Novo Testamento, nós temos autores diferentes, com formação diferente. O apóstolo Pedro, quem era Pedro? Pedro era um pescador. Dizem que o texto original, o grego, escrito por Pedro, é completamente diferente do texto escrito por Paulo. E diz que no texto original você consegue perceber isso claramente. Quem lê o grego fluentemente, no original consegue perceber essas diferenças. Por quê? Porque Paulo era um homem estudioso, um judeu da tribo de Levi, fariseu, acostumado a estudar, foi educado aos pés de Gamaliel. E Pedro não, Pedro é um pescador. Então, isso acaba se refletindo na forma como eles escrevem. Então, nós entendemos que a inspiração, ela é orgânica. Deus não anulou a personalidade e o jeito destes homens, inclusive no que diz respeito aos recursos. Então, voltando à tua pergunta. No caso de Oséias, ali foi Deus que mandou. Você vai tomar uma mulher, né, e prostituta e vai se casar com ela. Foi o método que Deus usou. No caso dos demais, no caso de Zacarias, nós vamos observar que os símbolos dele estão muito associados a visões. Então foi o próprio Deus quem deu. Mas eu entendo que Deus usa o próprio know-how, a capacidade da pessoa, a experiência que ela tinha, para poder comunicar a sua profecia. Por exemplo, no caso de Natan. Eu acredito que aquilo ali foi o próprio Deus que, na experiência de Natan, usou aquele insight dele
para, ao mesmo tempo, chegar ao coração de Davi sem que ele percebesse. Porque se ele chega já falando abertamente, talvez Davi se fechasse logo ou até mandasse matá-lo. Mas quando ele contou a história, isso cercou Davi emocionalmente, a ponto de que quando ele tirou o véu, já era. Então eu entendo que parte desses acontecimentos dizem respeito ao conhecimento que a pessoa tem. E que o próprio Deus usa para fazer aquilo palavra dele. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver estudando literatura de sabedoria e literatura poética. Como as palavras do salmista, Davi, na caverna, Salmo 142, se tornaram palavra de Deus. Ou seja, como aquela experiência de sofrimento de Davi foi parar na Escritura e aquilo é palavra de Deus. A gente não parte do pressuposto de que palavra de Deus é somente aquilo que Deus disse e que está registrado na Escritura. Não. As experiências desses homens também, dentro desse propósito de inspiração, se tornaram palavra de Deus. Se tornaram palavra de Deus. Então, eu entendo, pastor, que há uma mistura de coisas. O conceito de inspiração que eu entendo que mais faz jus à Escritura é o conceito de inspiração orgânica. Deus não anulou a personalidade. É tanto que Pedro diz assim, lembram da carta de Pedro? Ele diz assim, é verdade que tem algumas coisas que Paulo escreve que é difícil de entender. E de fato, você pega o raciocínio de Paulo, você fica louco. Carta aos Efésios, no capítulo 1. Paulo começa falando de alguma coisa, é o maior bloco, a maior perícope da Escritura, Efésios capítulo 1, do verso 1 a 14. É um bloco só de ideia, nós chamamos isso de perícope. Mas você observa que naquele texto, Paulo está falando de uma coisa, de repente ele muda para outra, volta para outra que não tem nada a ver. Ou seja, o raciocínio de Paulo é uma loucura você acompanhar. Mas isso não era que era uma deficiência dele. É porque ele era um homem extremamente gabaritado, capacitado. Então, o raciocínio dele vai linkando os assuntos, mas outros autores não, são mais simples. Por exemplo, quem é professor sabe, ele conhece o aluno. Muitas vezes o professor pega lá no seminário, fala da minha experiência lá no seminário, às vezes o professor pegava plágio pelo conhecimento que ele tinha do aluno. Ele conhece no dia a dia. Aí quando chegava lá no material escrito, rapaz, o cara fazia sabe? Aí ele, não, eu conheço o aluno, eu sei, eu conheço o aluno, a capacidade dele. Então, o autor, ele acaba deixando as marcas dele no texto. Quando você se familiariza com ler textos daquele autor, você já começa a perceber os traços dele, expressões que são próprias dele. Por exemplo, dizem que Jorge Amado, ele se caracteriza pela linguagem e a carga emocional que ele coloca no texto. Por exemplo, se um de nós fosse descrever uma chuva forte em Salvador, a gente diria assim, olha, hoje, 23 de outubro, caiu uma chuva forte em Salvador. Se Jorge Amado fosse descrever essa mesma cena, ele iria dizer o seguinte, exatamente hoje, 23/10, às 11h59, o céu desabou sobre as nossas cabeças em Salvador. Percebam que... Então, dizem que uma das características literárias de Jorge Amado é exatamente essa capacidade de colocar peso e emoção nas suas escritas. Os autores sagrados também são assim. Eles acabam deixando marcas que são próprias dele. Deus não anulou a personalidade e o jeito dos autores. Meus irmãos, nós vamos dar uma parada. Nós não conseguimos concluir os profetas menores, mas à tarde a gente volta, se Deus nos permitir, com eles, e a gente dá sequência com literatura de sabedoria e poéticos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento precioso, Senhor. Tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre a Tua Palavra e estudar alguns assuntos que são pertinentes para a nossa compreensão da mesma. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda os meus irmãos e a todos nós a amarmos mais e mais o Senhor e a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém.